Lição número 5, 30 de abril de 2023, vai falar sobre motim em família. Texto áureo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, porque quando se trabalha para o reino, a recompensa vem do céu. Das murmurações derivam as contendas, as reclamações, Derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos vizinhos. A leitura bíblica, ela vai estar baseada na murmuração de Miriam e Arão contra Moisés. Em Números 11, do versículo 1 ao 7 e do 12 ao 8, capítulo 12. Moisés vai se casar com a mulher cuxita. Eles pegam a ocasião de um casamento, o que deveria ser apenas festa, risos, alegrias, vai se transformar em uma grande tragédia para a vida de Miriam, porque tudo começou com murmuração. A palavra-chave do primeiro tópico é exatamente murmuração. Temos aqui a introdução, falar aí sobre o motim formado por Miriam e Arão contra o grande líder Moisés, que era irmão de Miriam e de Arão. Murmuração contra o líder que Deus levantou, o líder irmão deles. A influência negativa da murmuração, porque só vai existir negativismo quando se tem murmuração. A palavra-chave motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas no grupo social. Porque se não tiver regras, meus amigos, meus irmãos, vai virar uma bagunça. E sempre vai existir uma liderança, principalmente dentro do lar, principalmente na comunidade religiosa, na igreja, vai ter um líder a qual nós devemos obedecer. Ponto 2 é a queixa. Israel havia saído da região ao redor de Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrer. Jamais Moisés teria todos aqueles poderes, de tirar o povo de dentro do Egito, mas o povo reclamava porque estava vendo ali a figura de Moisés. Moisés tinha que resolver o problema da sede, o problema da fome. Todos os problemas Moisés tinha que estar ali. Era uma carga muito pesada a qual Moisés estava levando. E o povo, podendo ajudar, estava se queixando contra o seu líder. Ponto 3. Vamos ver aqui a segunda queixa. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que descia do céu. Eles não plantavam, eles não se esforçavam, eles não acordavam às 4 horas da manhã para trabalhar. Caía comida do céu, mas o povo estava
reclamando, murmurando, porque já tinha se esquecido de todas as privações experimentadas como escravos. Gente, eles apanhavam no Egito de chicote, eles trabalhavam duro para produzir tijolos, para produzir material, obra-prima para aqueles grandes monumentos que os faraós costumavam construir. Quem carregava? Estava ali com o serviço pesado? O povo de Israel, que já havia se esquecido e estava se queixando contra agora a comida que descia do céu. No ponto 4 desta lição, você vai ver a terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos irmãos, aqui uma grande rebelião, tá? Uma grande rebelião motivada por Miriam, a própria irmã que ajudou Moisés quando ele era um bebê, que viu tudo que Deus fez. O próprio Arão, que estava ali conversando com o Faraó, que participou ali da liderança na saída do povo do Egito. Os próprios irmãos estavam ali se queixando contra Moisés. Nós vemos isso no capítulo 12 de Números. Eles eram mais velhos do que Moisés, queriam ter um tratamento de protagonismo como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento muito perigoso. Moisés, ele era o mais novo, Arão e Miriam os mais velhos, e eles falaram neste capítulo contra Moisés, dizendo: será que Deus só fala através de Moisés? Um grande ciúme, né? Então, irmão, aconteceu uma grande tragédia. Miriam ficou leprosa, nós vamos ver no capítulo 12, por conta de murmuração. Murmuração só vai fazer mal ao murmurador. Não aconteceu nadinha com Moisés, mas com os murmuradores eles passaram aqui por maus bocados. O motivo da rebelião, irmãos, o motivo era a graça que Deus tinha na vida de Moisés, a intimidade, né? Deus escolheu a Moisés, irmãos. A inveja, os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Mas no coração de Deus, na vontade de Deus, o líder era Moisés. Então não precisava os irmãos estar ali com inveja de Moisés, porque ele havia sido escolhido por Deus. Ponto 2, motim familiar. Olha só o que é que promove, dissabores e ofensas. É só isso que promove os motins. Embora Miriam exercesse um papel importante, irmãos, você vê ali Miriam pegando os tamborins, todas as mulheres seguindo o exemplo dela, louvando a Deus, cantando, se alegrando. Miriam também era uma grande líder, uma mulher muito respeitada, uma mulher de muita história, só que se deixou levar e foi a protagonista desse motim contra o próprio irmão. Esta sinopse do ponto 2 vai falar: a inveja de Arão e Miriam obteve um severo tratamento do Senhor. Muito importante nós aprendermos neste ponto a não fazermos nenhum tipo de rebelião contra os nossos líderes. Ponto 3.
Moisés, um homem manso, irmãos. Por que que Deus escolheu Moisés? Porque Moisés era manso, Moisés era humilde, Moisés chega a interceder pelo aquele povo rebelde, pelo aquele povo de dura cerviz, pelo aquele povo idólatra. O próprio Moisés intercede junto a Deus por aquele povo, o mais manso que havia na terra. Olha aí, liderança, né? O que é que nós podemos aprender aí, repassar para os líderes? A ser manso, a ter um espírito compreensivo, um espírito longânimo, né? De longo ânimo, de compreender, muitas vezes até aqueles que estão murmurando contra a liderança do líder. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus diz: Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Coisa boa é estar sob a liderança de alguém que é manso, que é humilde, que é calmo, que é tranquilo, que é sereno, que pode estar pegando fogo, mas a pessoa, o líder sempre tem uma palavra de mansidão. E a palavra mansa, a palavra branda, ela aplaca qualquer furor. Ponto 2. O fardo de uma liderança. Após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus. Ele foi desabafar com quem? Com Deus. Era Deus que podia resolver esse problema. A respeito do peso de sua liderança, porque liderar, irmãos, traz um grande peso sobre os ombros de quem está à frente de qualquer trabalho, de qualquer família, de qualquer responsabilidade. Sempre vai existir aí um grande peso. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo, e isso é muito normal. É neste momento que o líder tem que entender que ele é humano, que ele tem sentimentos, que ele precisa desabafar com Deus, que ele precisa pedir socorro a Deus, porque a obra é de Deus. Então ele recebe a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. E ao escolher 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, aí é um ponto muito importante, porque foi dividido a unção que estava sobre a vida de Moisés com 70 anciãos. Porém, não diminuiu, né? Porque quando a gente divide Deus, não diminui nada em nós. Pelo contrário, faz aumentar mais ainda. E para encerrar, a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. O Senhor os castigou, meus irmãos. Miriam ficou leprosa no mesmo instante daquela murmuração. Ela ficou afastada da tenda de Israel porque teve uma língua muito grande. Então a consequência para o murmurador é terrível. Para encerrar, o Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. E a conclusão dessa revista, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais, tanto para a liderança
quanto para o murmurador, e espirituais também na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo e que as obras da carne não tenham poder sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas e sobre aquilo que nós vamos falar. Amém.